Primeiro vídeo da série HP', coordenadas polares, retangulares, números complexos. Vamos resolver esse problema envolvendo um circuito corrente alternada, onde nós temos uma fonte, um resistor, um indutor e um capacitor. E queremos determinar a corrente que sai da fonte antes e depois da chave S fechar. Bom, os valores dos componentes estão aqui. A reatância indutiva em coordenada retangular, 10i, a reatância capacitiva, menos 10i, e a fonte em coordenada polar, 120, defasagem 30 graus. Certo? Bom, primeira coisa, vamos tentar converter de coordenada retangular para polar e de polar para retangular para ver como fazemos isso na HP'. Então vamos lá. Iniciando pela reatância indutiva, 10, Shift I, aqui na tecla 2, dou um Enter, está na tela ali. Para converter para polar, Shift e o sinal de ângulo aqui na tecla vezes, está convertido na tela, 10, 90 graus. Mesma coisa eu posso fazer para a reatância capacitiva, né? Então vamos colocar um menos 10, Shift I, dou um Enter. Para converter, Shift ângulo, está convertido na tela, 10 menos 90 graus a reatância capacitiva. A tensão da fonte, 120, 30 graus. Então vamos lá, 120, 30 graus. Dou um Enter. Está aqui na tela, certo? Para converter, mesma coisa, Shift. Está convertido em coordenada retangular. Outra opção de converter é aqui na caixa de ferramentas, catálogo. E você tem aqui, por exemplo, se eu digitar R, né? Ele já está pré-digitado, certo? Está marcado aqui a Z em laranja. Quando você abre aqui catálogo, né? Ele já te dá essa facilidade. Então, se você digitar R, vai para ordem R, né? Ordem alfabética, claro, essa lista, esse catálogo, né? Vai para o R e procurando lá você encontra Rectangular Coordinates. Usando isso aí, você também consegue converter, colocando entre parênteses a coordenada polar que você quer converter. Isso é bacana também, certo? Então tem também aqui no catálogo, apesar dessa facilidade aí das teclas de acesso. Bom, vamos voltar ao exercício. Para fazer o cálculo dessa corrente, simplesmente eu vou calcular a corrente utilizando aí a lei de Ohm, certo? Então, corrente é tensão sobre impedância, está aqui, certo? Só que dessa vez eu vou colocar a tensão em coordenada polar e a impedância eu vou calcular direto, certo? Que é um circuito paralelo, né? Com a chave aberta, vai ser o paralelo de R com XR, certo? Então eu vou calcular direto ali na calculadora. Vou inserir os valores em coordenadas retangulares ou polares e a calculadora fará o resto para mim. Então vamos lá. Primeira coisa é a tensão. Eu vou colocar entre parênteses 120, 30 graus. Saio do parênteses e vou dividir a tensão pela impedância. O cálculo da impedância é esse, certo? Impedância em paralelo. Então vamos lá, vou colocar entre parênteses também, mais um parênteses, 1 dividido por 10, que é a resistência, 1 dividido por 10, que é a resistência, desloco para a direita, mais uma vez, mais 1 dividido por 10i, que é a reatância indutiva, vou colocar entre parênteses também, para facilitar a visualização, 1 dividido por 10i, certo? E agora, eu vou, como a impedância total é 1 dividido por Z1, mais 1 dividido por Z2, mais sucessivamente, certo? Eu vou elevar a menos 1, que é a mesma coisa que inverter, que esse 1 dividido. Então vamos lá, é a mesma coisa. Então vamos lá.
Vamos colocar aqui elevado a menos 1. Menos 1. Certo? Bom, então tá aí. Vamos ver o valor da corrente. Apenas dou um Enter. Está aqui o meu valor da corrente. 16,97 com um ângulo menos 15. Está aqui. Certo? Marquei aqui. Então essa é a corrente antes da chave fechar. Das aulas de circuitos elétricos, quando introduzirmos o capacitor, podemos observar uma redução dessa corrente. Iremos observar, certo? Uma redução dessa corrente e uma melhora na defasagem do ângulo dessa corrente com relação ao ângulo dessa tensão. Agora nós temos, se a tensão é 120 e 30 graus e a corrente menos 15, temos 45 graus de ângulo, certo? 45 graus de ângulo das aulas de circuitos elétricos, cosseno de 45, Enter, dá um fator de potência de 0,707, certo? Mas vamos lá, vamos inserir o capacitor no circuito. Como é que eu vou inserir? Eu não vou digitar tudo de novo, simplesmente vou buscar lá, certo? E vou dar um Enter. Trouxe aqui para minha linha de inserção, entro dentro do parênteses, mais eu vou acrescentar o capacitor, certo? Vou abrir um parênteses aqui, 1 dividido, vou abrir outro parênteses aqui para não ter problema, menos 10, 10, Shift I, certo? Agora sim, eu dou um Enter e vamos ver qual é o valor novo da corrente. 12 amperes, 30 graus. Então, tivemos aí a redução da corrente esperada, de 16 para 12, e a fase é a mesma da tensão. A defasagem desapareceu, porque o capacitor anulou totalmente o indutor, certo? Claro que num circuito real, o indutor não é perfeito, certo? Tampouco o capacitor. Mas o indutor, claramente, a gente tem uma resistência normalmente relativa ao enrolamento, né, aos fios de cobre utilizados no enrolamento. Nesse caso do exercício, o indutor aqui é perfeito e o capacitor também, certo? Então a correção aí foi perfeita nesse exercício teórico. Bom, vamos introduzir, para complementar, um outro indutor. Certo? Vamos lá, novamente eu busquei, entro dentro do parênteses, mais, abro um parênteses, 1 dividido, e vamos colocar um indutor aí, vamos abrir um parênteses, vamos colocar um indutor de 5R, né? Uma resistência de 5 ohms, mais uma reatância indutiva de 100I. Só como exercício, para ver o que acontece com a corrente, que era de 12 amperes, 30 graus. Estando lá, certo? Tudo em paralelo, dou um Enter. Está aqui, ó, novo valor da corrente e o novo valor da defasagem, certo? Podemos complementar esse exercício. Novamente, volto lá, busco, e vamos reduzir o valor dessa reatância indutiva. Vamos colocar aqui 1. Só como exercício para ver como é fácil você refazer um exercício dessa complexidade, né? Dessa complexidade de montagem, vamos dizer assim, né? Refiz, dou um Enter, está aí o novo valor da corrente com um novo valor de defasagem. Bom, então é só, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.